E aí vamos fazer a árvore das funções, ou vamos construir a árvore das funções. Então, vamos discutindo com o time quais são as funções principais da caneta, ou no caso aqui da caneta BIC. Então vai ser lá, escrever bem em algumas superfícies, ou principalmente escrever bem em vários tipos de papel. Essa como a função principal, mas a gente poderia pensar em outras funções aí também que fazem parte disso tudo. Ela tem que escrever em diversas condições externas, temos que pensar ou providenciar a guarda da caneta, do produto quando não está em uso, facilitar transporte, evitar problemas na escrita, como manchas, borrões, pode ter contato com a boca, então não pode ser tóxico, algo assim. Então vamos escrevendo essas funções aqui. Depois vamos, para cada um dos elementos, nós vamos também discutir as funções e vamos escrever junto aqui desta estrutura do produto para formar a árvore das funções. Aí vamos começar para cada um dos elementos. Então, por exemplo, o corpo, quais são as funções ou as funções principais aí do corpo? Ele tem que ser fácil de segurar, tem que providenciar aí uma boa pega para poder escrever, tem que ser de fácil movimentação para poder fazer a escrita, permitir escritas em vários ambientes, em várias situações, como por exemplo o caso da BIC, em altitudes ou diferenças aí de condições atmosféricas, então que por exemplo o corpo da caneta tem aquele furo para poder equalizar esta pressão, e aí cada produto vai ter as suas particularidades. Então a gente começa a escrever também tudo aqui. Quais são as funções do corpo? Tem que ter lá uma forma fácil e segura de segurar, tem que ter uma movimentação tranquila para escrever, não pode atrapalhar, tem que proporcionar a escrita lá, ou a marca, né, em condições atmosféricas diferentes. Aí nós vamos escrevendo aqui. E a mesma coisa vamos fazendo para os outros elementos, ou para cada um desses desdobramentos que a gente vai fazendo. Então a gente tem aqui a carga. A carga vai ter uma quantidade de funções maiores, porque a parte, vamos falar, principal da caneta, ou associada aqui a essa escrita, está diretamente relacionada à carga. Então a carga vai ter que prover marcas permanentes, né, sem apagar, uma escrita com precisão, sem manchar, um traço uniforme, garantir maciez na utilização, tem que ser fácil de escrever, uma escrita com o traço legível, com traço constante, que pouco varia, tem que aplicar a tinta lá no papel, tem que trazer ou escrever com a cor desejada, por exemplo, esse caso que tem várias opções de cores, e aqui também nós vamos escrevendo quais são essas funções. Isso se a gente quiser ter esta visão mais gráfica. Claro que em geral a gente vai tomando nota lá, muitas vezes tem muitas informações, depende do produto, mas a ideia é que a gente tenha esta visão aqui. Então, por exemplo, o corpo basicamente seria lá ter uma função de segurar bem para poder escrever. A carga vai estar muito relacionada às funções delas à escrita, né? Então, escrever. Aí a recomendação é que função seja descrita, ou seja, escrita com um verbo de ação e um substantivo, né? Mas a gente vai vendo lá como é que fica mais
claro, o mais fácil de todos entenderem o que a gente está fazendo. E assim também a gente vai desdobrando para cá, para as tampas dianteira e traseira, e depois também aqui na vertical. As funções da tampa traseira, a gente vai ter aqui, ela tem que identificar a cor, já que eu tenho opções de cores. Então, tampa traseira vai ter aqui uma função de identificar cores, identificar a cor da caneta, a cor que a gente vai escrever. A tampa traseira também, ela é um acabamento lá do tubo, para ficar um acabamento melhor, um acabamento mais bonito. Uma proteção contra a entrada de sujeira. Ela também existe para facilitar a fabricação do próprio tubo, do próprio corpo aqui, porque para a gente fazer de uma injeção de plástico já saindo com a tampa, já tem uma dificuldade maior aí no ferramental ou na forma da gente fazer, né? Então aqui eu tenho identificação de cores, eu tenho também função aqui de proteção da tinta ou da carga, acabamento do corpo, e assim a gente vai listando também aqui quais são estas funções. E a mesma coisa para a tampa dianteira. Quais são as principais funções da tampa dianteira? A gente tem uma proteção para a própria ponta. Ela também serve para identificar a cor. Ela serve também para não sujar a roupa, se vamos pendurar no bolso do avental ou da camisa, alguma coisa, para a tinta não sujar a roupa. Especificamente de uns anos para cá, veio também uma função aqui de segurança, importante, porque que é um furo que a tampa dianteira tem um furo lá na tampa dianteira, porque a turma põe a tampa na boca, ou algumas pessoas põem na boca, algumas crianças, e se engolir, pode provocar um acidente muito grave. A pessoa engole, uma criança engole aquela tampa e pode ficar asfixiada, sem respirar, por exemplo, quem está lá na garganta. Depois de uns anos de ocorrências de acidente, eles fizeram a modificação do projeto e aquele furo é para poder passar o ar. Então a pessoa, se tiver o acidente, consegue chegar respirando ainda no atendimento médico, e aí com isso evita-se mortes por asfixia. Isso é uma coisa que veio depois que ela foi lançada, mas hoje já há muito tempo, né? Mas são coisas interessantes, até chamando atenção para melhorias ou modificações nos projetos dos produtos. Então a gente vai nessa estrutura em árvore, agora montando a árvore das falhas. A gente vai descrevendo aqui. Então agora a gente vai montando nessa estrutura em árvore, nós vamos montando a árvore das funções. Então a gente vai escrevendo em cada ponto dessa estrutura quais são as funções, ou pelo menos as principais funções. E aí da carga aqui vai desdobrar alguma informação para o tubo. Então o tubo vai, aquele tubinho da carga, né, aquele tubo flexível, ele vai ter aqui uma função de armazenar a tinta, ou armazenar o químico, né, a tinta. Então ele vai ter aqui que garantir uma função de estanqueidade, ele não vai poder vazar, ele tem que armazenar a tinta, ele não pode deixar vazar, ele tem que fazer a conexão com a ponta, né? Então a tinta e a ponta estão ligados diretamente a ele. E aqui eu tenho então algumas funções da parte lá do tubo flexível da carga, vamos listando aqui. Depois, funções da tinta, que é a partir lá de uma mistura de produtos químicos, é preparada uma tinta, essa tinta tem que garantir algumas funções,
como, por exemplo, ela não pode secar lá no tubo ou secar na ponta da caneta, então ela tem que ter alguma função aí relacionada a não secar dentro da própria vida útil da caneta, ela não pode secar. E outras características que a tinta tem que ter, que vão estar relacionadas à caneta como um todo. Então, por exemplo, tem que escrever em algumas superfícies, em alguns tipos de papel e coisas desta magnitude. Mesma coisa, continuando com esse raciocínio, a gente agora vai ver a parte aqui da ponta e vamos também listar quais são essas funções da ponta. E aqui a ponta é a função principal da carga, então alguma coisa que está aqui vai, ou praticamente o que está descrito ali em cima vem para cá, que são as funções da ponta. Aí a ponta ela é formada por uma parte plástica, aquele perfil cônico, que também tem ali as suas funções, suas características, e a esfera, que no caso desta caneta, esfera de tungstênio, que é um material bem resistente para dar toda a durabilidade da caneta. Então aqui a gente vai ter funções deste conjunto, funções de interface, porque a ponta aqui, esse perfil cônico, ela tem que estar encaixado lá no tubo flexível, não pode permitir vazamento, então tem que ter uma função de estanqueidade aqui. Faz a ligação também com a esfera de tungstênio vai ter como função transferir a tinta que está lá no tubo flexível para o papel ou para a superfície que vai ser marcada com a caneta. Então ele vai fazer toda a interface, então a esferinha, conforme a caneta desliza na superfície, desliza no papel, por exemplo, a esfera gira e tem que fazer a transferência da tinta que está lá no tubo flexível e trazer para o papel e de forma uniforme, com um traço constante, sem borrar e com todas aquelas características que a gente precisa numa caneta. E aí, dependendo também da aplicação desta caneta, estas funções vão mudar.